Existe uma história acontecendo nos bastidores do poder que levanta uma pergunta inquietante. Até onde alguém pode ir para proteger influência, dinheiro e reputação? Nos últimos dias, documentos de uma investigação trouxeram à tona conversas que parecem saídas de um roteiro de filme. Conversas que mencionam a possibilidade de intimidar um jornalista e que levantam suspeitas sobre a existência de uma estrutura dedicada a monitorar críticos. Mas antes de entender como essa história começou, precisamos olhar para o cenário maior, porque nada disso acontece no vazio. Nos últimos anos, o Brasil viveu uma transformação silenciosa no mundo político e econômico. Novos grupos ganharam influência, empresas cresceram rapidamente, e disputas de poder passaram a acontecer não apenas dentro de gabinetes ou tribunais, mas também nas redes sociais, nos bastidores da comunicação e nas relações entre grandes interesses financeiros. É nesse ambiente que surge um nome que começou a chamar a atenção dos investigadores. Daniel Vorcaro, empresário ligado ao Banco Master, um banco que nos últimos anos ganhou espaço no mercado financeiro com uma estratégia agressiva de crescimento. Para alguns analistas, isso representava inovação. Para outros, um movimento que merecia atenção. E foi justamente durante uma investigação que algo inesperado apareceu. Mensagens, conversas privadas, trechos que indicariam discussões sobre jornalistas considerados problemáticos. Em uma dessas conversas aparece uma frase que chamou atenção. Uma frase que, segundo os investigadores, sugeriria a possibilidade de uma agressão simulada. A ideia seria simples: fazer parecer um assalto, mas enviar um recado. Se essa interpretação estiver correta, isso muda completamente o peso dessa história, porque deixa de ser apenas um conflito de interesses e passa a tocar em algo muito mais sensível: a relação entre poder e informação. Mas aqui surge outra pergunta: como uma conversa privada chega até uma investigação policial? Para responder isso, precisamos voltar alguns meses no tempo. Investigadores já analisavam possíveis irregularidades relacionadas a movimentações financeiras e estruturas empresariais. Durante esse processo, começaram a surgir indícios de que existia algo além do que parecia inicialmente. Uma rede informal. Um grupo que, segundo as mensagens analisadas, seria chamado internamente de A Turma. Esse grupo teria funções específicas: coletar informações, monitorar pessoas, mapear críticos. Se isso realmente existia, não seria apenas um grupo improvisado. Seria uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e possivelmente financiamento contínuo. E é aqui que a história começa a ganhar outra dimensão, porque não se trataria apenas de proteger interesses empresariais, mas também de influenciar narrativas. Segundo os investigadores, existiriam indícios de que parte dessa estrutura atuaria também no ambiente digital, removendo conteúdos negativos, produzindo material favorável e amplificando determinadas versões da história. Se isso parece familiar, não é coincidência. Nos últimos anos, o mundo inteiro passou a discutir o poder das narrativas digitais. Empresas, governos, grupos políticos, todos entenderam uma coisa: controlar a informação significa influenciar percepções. E percepções muitas vezes definem decisões. Mas ainda existe outra camada nessa história. Uma camada que talvez seja a mais delicada. Investigadores analisam também a possibilidade de acesso irregular a bases de dados. Segundo informações da investigação, credenciais de terceiros teriam sido usadas para consultar sistemas ligados a órgãos públicos. Se confirmado, isso representaria algo grave, porque indicaria a tentativa de antecipar movimentos de investigações oficiais. E quando alguém tenta prever investigações, geralmente existe um motivo. Mas neste ponto é importante lembrar algo fundamental: a investigação ainda está em andamento, e todas as acusações são contestadas pela defesa. Os advogados do empresário afirmam que as interpretações das mensagens podem estar fora de contexto, e que o processo mostrará a legalidade das condutas. Essa é uma parte essencial da história, porque casos complexos raramente têm respostas simples. Existem versões, interpretações e disputas de narrativa. Mas independentemente do desfecho judicial, esse episódio levanta uma discussão maior. Uma discussão que vai muito além de um empresário ou de um jornalista. Ela toca no equilíbrio entre três forças: poder econômico, informação e democracia. Quem controla a narrativa?
Quem vigia aqueles que têm influência? E até onde alguém pode ir para proteger interesses? Talvez as próximas etapas da investigação tragam respostas. Ou talvez revelem novas perguntas. Porque quando histórias envolvendo dinheiro, política e comunicação começam a aparecer, raramente terminam onde começaram. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual tanta gente está prestando atenção nesse caso. Não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que ele pode revelar sobre os bastidores do poder. Agora a pergunta final fica com você. Se histórias como essa continuarem surgindo, o que isso significa para a forma como o poder realmente funciona nos bastidores? E mais importante, quem deveria fiscalizar quem?